apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Por Dentro dos Seus Direitos, com o subcoordenador do PROCON do nosso estado, do Tomácio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Nosso WhatsApp para perguntas, 992053030. Já tem pergunta aqui chegando no ar. Vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Marcos Janta. Doutor Márcio, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. A gente fez um crédito amigo em 9 vezes. Só que a gente estava pagando, teve um dia que aí atrasou uma. Aí, lá mesmo, antes de chegar o outro mês, a menina lá do banco mandou um áudio para minha nora, dizendo que tinha feito as parcelas de novo, tipo assim, um acordo, mas sem comunicar a gente. Tinha feito um acordo lá, tinha botado em 15 vezes. Só que a gente não queria esse acordo, porque a gente tinha atrasado, a gente ia ajeitar para pagar. Só que eles não falaram nada, apenas botaram em 15 vezes. Eu queria saber do senhor se isso é certo, se eles podem fazer isso, se isso é abuso, e ficou as prestações, eu achei muito alta, para ter dividido em 15 vezes, que a gente tinha feito em 9, estava faltando só, eu acho que 4 prestações, era 5. Aí eles fizeram em 15 vezes, e eu achei muito alto. Queria que o senhor me tirasse essa dúvida, se eles podem fazer isso. E eu, Tomácio Leonardo? Bom dia, né, ouvinte? Seria muito estranho, Marcos, se eles tivessem feito a renegociação e reduzido os juros, né? O banco vive disso, bota do jeito que a lei permite, bota do jeito que a lei não permite. Essa conduta que foi denunciada pela ouvinte na pergunta é totalmente proibida, né? Isso não pode acontecer. Para começo, não poderia o banco renegociar sozinho, né? Sem a solicitação desse pessoal. Eles que atrasaram a prestação, eles já têm punição por isso. Já existem ali os encargos de juros de mora, outros encargos de operação que vão incidir, isso tudo está previsto em contrato. O consumidor em tese nem tem muito do que reclamar, certo? Porque você sabe que atrasou, vai ter no mínimo ali a multa, que vai até um importe de 2% sobre aquela parcela que está em atraso. E os juros, que geralmente são pro rata dia, né? São juros diários nessa operação. Isso aí está previsto no contrato. Em tese, o consumidor ele já tem essa informação no momento que assina. Nesse caso, é um grupo de consumidores, né? Que é o Crédito Amigo. Então, isso aí, ele não teria do que reclamar. Mas essa negociação aí, eu entendo, se você tomar como base o nosso Código do Consumidor, ela é nula de pleno direito. Então, eles podem exigir a anulação dessa contratação com a qual eles não anuíram, que eles não solicitaram. Eu falo dessa renegociação, no caso. E seguir com a contratação nos termos que estavam. Teriam que pagar juros, encargos de mora, multa daquela parcela que atrasou e seguir com o contrato normal. Você veja que existia um artigo no Código do Consumidor, hoje existem 2, era o 52, hoje são 52 e o 54B, que ele estabelece, Marcos, uma série de condições, uma série de obrigações que têm que ser cumpridas pela instituição financeira antes de contratar com o consumidor a outorga de crédito, ou financiamento, ou qualquer tipo de contrato que envolva essa espécie de serviço bancário. Então são várias condições que têm que ser cumpridas para que o consumidor saiba em que tipo de negociação ele está se envolvendo, quanto ele vai pagar por mês, quanto ele vai pagar por ano, quanto ele vai pagar no total se aquela operação tem mais de um ano de prazo, juros mensais, valor com e sem juros, com e sem encargos, enfim, são uma série de condições. Então você não pode simplesmente ser surpreendido com uma renegociação que onera o consumidor, que cria condições mais prejudiciais. Infelizmente, por exemplo, embora isso seja proibido, e isso acontece hoje com cartão de crédito, né? Se você passa um mês ali, se você não paga o total da sua fatura, durante o mês, no segundo mês, você já não fica mais no rotativo, já vai acontecer ali um parcelamento de fatura. Tem uma lei que permite, o nosso Código do Consumidor proíbe, inclusive com a alteração já bem posterior a essa lei que permite esse parcelamento, mas nesse caso da pergunta não é possível. Então a orientação, se o grupo que formou o Crédito Amigo não está em acordo com essa renegociação que foi feita pelo banco sozinho, unilateralmente e que é prejudicial,
eles vão comunicar isso ao banco, vão dizer que não aceitam e vão exigir o restabelecimento da contratação no seu formato anterior. O cancelamento não é nem cancelamento, é anulação. Porque veja, Marcos, que o cancelamento ele é de uma operação legal, regular. Digamos que esse grupo que forma esse crédito amigo tivesse procurado realmente o banco e solicitado a renegociação dessa dívida. Eles solicitaram, mas depois analisando, perceberam que estava ali muito alto, que ficou ruim para eles, que aumentou muito o custo dessa operação. Eles iam tentar o cancelamento. Nesse caso aí, é uma questão de anulação, porque eu entendo, pela pergunta que foi posta, que esse formato de renegociação mais oneroso, mais gravoso para o consumidor, sem a participação do consumidor, é ilegal, ele não pode persistir. Vai procurar o banco, é o primeiro lugar para você procurar. Se não conseguir resolver no banco, tem vários meios, Marcos, vários caminhos de reclamação que você pode fazer de sua casa. O Reclame Aqui, o consumidor.gov.br, o site do Banco Central do Brasil, que é o bcb.gov.br. Todos esses são meios de reclamações e denúncias. Se não conseguir, tem um PROCON na cidade de Caicó. Se não resolver amigavelmente no PROCON, ainda tem a via judicial. Não vão aceitar isso, que está equivocado. Até porque se uma pessoa aceitar, isso se torna um costume, se torna um vício. Se a instituição financeira perceber que agiu mal e que lucrou com isso, isso que aconteceu com essa ouvinte, começa a acontecer com todo mundo. Por isso que eu sempre falo que quando você briga pelo seu direito, quando você luta pelo seu direito, quando você tem razão, quando você não está errado, quando você está sendo vítima, você ajuda não só você, como você ajuda às vezes seu vizinho, você vai ajudar pessoas que você nunca conheceu e nunca vai conhecer em sua vida, porque você breca aquela atitude que é ilegítima, breca a atitude que é ilegal e irregular, porque se a atitude é irregular, der lucro, aí se torna um ciclo vicioso que não acaba nunca mais, prejudica a nação inteira. O ouvinte pergunta aqui se é correto, se é legal um supermercado cobrar por sacola plástica. Não, Marcos, é o seguinte, existem discussões que chegaram até tribunais superiores, certo? Em tese, a sacola plástica é um produto extra. Então, houve decisões aí que chegaram a permitir a cobrança, mas aí tem certas condições. Por exemplo, se o supermercado coloca o slogan do supermercado, se ele faz propaganda, marketing do supermercado, a cobrança se torna ilegal, né? Se você tem ali, vamos dar um exemplo aqui, até supermercados da cidade, se tem o nome do supermercado na sacola, não pode cobrar, porque aquilo ali é um uso do supermercado. Ele está colocando ali telefone, coloca e-mail, coloca propaganda de alguma coisa. Então isso é uma decisão que já chegou dos tribunais superiores. Infelizmente, a sacola, se ela for branca, transparente, sem nenhum indicativo, em tese pode ser cobrada. O que dificulta muito a vida, por exemplo, de quem não tem carro, né? Que realmente você vê, isso é uma prática antiga em alguns supermercados. Isso eu já passei por isso, né, no passado, onde você compra, leva aqueles produtos todos no carrinho para colocar ali no seu porta-malas e levar sem sacola nenhuma. Pronto, isso aí que eu achei estranho no passado, hoje em tese até pode acontecer. O que não pode, o que não é permitido é a venda da sacola com o slogan do supermercado. Aí você tem vários supermercados na cidade. Alguns cobram e alguns não cobram. Qual é, Marcos? Não é o direito do consumidor. Qual é a obrigação do consumidor? Procurar o fornecedor que lhe presta uma melhor condição de serviço. Aí você vai levar em consideração preços, ofertas, promoções. Você vai analisar. Se você tem dois supermercados praticando o mesmo preço para aquele produto que você precisa comprar, você vai no supermercado que oferece sacola, vai obrigar o outro que não oferece a fornecer também, né? Se você vê que está errado, mas você deposita seu dinheiro, sua confiança em quem está ali lhe prestando um serviço inferior, que nesse caso não é ilegal. Você cobrar pela sacola sem a pintura, a sacola em branco. Sacola limpa, no caso, né? Limpa, não, é irregular. Mas se você tem alguém que oferece, aí pronto, com slogan, sem slogan, então tanto faz, mas que oferece isso gratuitamente, porque isso é um serviço extra para o consumidor, é um serviço extraordinário. Igual em tese pode ser cobrada a entrega pode ser cobrada em tese, é um serviço extraordinário. A obrigação do supermercado é lhe entregar aquele produto que você comprou dentro do prazo de validade, pelo preço correto que você viu na prateleira ou pregado no produto. Então isso é que é a obrigação o supermercado é um serviço de compra e venda, né? Você está ali comprando e vendendo. Então tudo isso que vem por fora, a entrega do produto da feira na sua casa, até a sacola, são serviços extraordinários. Não poderá ser cobrada a sacola se ela tiver o slogan do supermercado. E é bom que o consumidor tenha essa informação. É errado, seria até uma afronta que poderia gerar até um dano moral,
O consumidor só saber que vai ter que pagar pela sacola, ou só saber que não vai ter a sacola quando ele passar os produtos no caixa. É errado. O bom é que isso aí seja divulgado, até porque a prática comercial da nossa cidade, a nossa praça comercial, sempre praticou a não cobrança, né? A gratuidade da sacola, a gratuidade da entrega das feiras, sempre foi assim. Então, se algum estabelecimento opta por um serviço diferente, onde ele vai cobrar por isso, isso é uma cláusula contratual. Tudo no direito do consumidor, Marcos, é contrato, existe ou não escrito, seja ou não escrito, ou o contrato escrito em papel ou em mídia digital. Então, essa cláusula que obriga o pagamento da sacola, ou que estabelece a não entrega, a não distribuição da sacola de forma gratuita, ela é uma cláusula que onera o consumidor, ela cria uma obrigação para o consumidor. E a lei é muito clara: toda cláusula contratual que restrinja direitos ou cria obrigações para o consumidor tem que ser redigida com destaque. Ele tem que saber disso em primeiro momento, ou seja, ele entrou na porta do estabelecimento, tem que dizer: não há distribuição de sacola, a sacola não é gratuita, você paga por ela. Se ele achar ruim, se não der certo para ele, meia volta, vai procurar outro estabelecimento que forneça o serviço que se adequa à sua vida. E se houver a cobrança da sacola com o slogan, é irregular, isso pode ser denunciado à Procon. Encerrei meu contrato com uma empresa de internet e eles disseram que estava tudo certo. Agora estão cobrando a fatura como se eu estivesse usando. O que eu faço? Marcos, o que é que acontece aí? Pode ter havido um ruído na comunicação, né? Uma falha na comunicação no momento que o consumidor solicitou o cancelamento. Porque o serviço de internet, igual o serviço de telefone, e até a TV para assinatura, existe legislação que proíbe a cobrança antecipada. Então, quando você paga a sua fatura, você está pagando por um serviço que já foi prestado lá atrás, que já foi fornecido. Por exemplo, vou dar o exemplo do telefone, mas que vale também para a internet, é tudo telecomunicação, né? Telemática, telecomunicações, TV para assinatura também. A minha fatura da telefonia, do celular, vence dia 20. Dia 20, se eu pagar dia 20 a minha fatura e pedir o cancelamento, eu vou receber uma fatura. Porque quando eu paguei dia 20, que foi o vencimento dela, foi um serviço que foi prestado entre 5 de... Estamos em março, né? Foi prestado entre 5 de fevereiro e 5 de março. Chegou a fatura para pagar dia 20, ou seja, já estou devendo 15 dias de uso. E como os dados móveis são depositados de uma vez, tanto como acontece com a internet também, eu já estou devendo uma fatura. Agora vamos aqui ao que importa. Foi dito ao consumidor que ele não devia nada. O consumidor ele não é obrigado a ter essa informação que eu estou prestando aqui. É uma norma legal, mas o fornecedor é que é obrigado a ter esse conhecimento e prestar toda essa informação, porque por lei o fornecedor é que tem a expertise. Ele tem a supremacia financeira, tem a supremacia de conhecimento. Então, naquele momento do que ele pediu o cancelamento, que o ouvinte pediu o cancelamento do serviço de internet, deveria ter sido dito a ele: olha, vai chegar uma fatura, porque você mesmo pagando hoje em dia, já está correndo uma fatura do mês seguinte, então vai chegar a fatura que pode ser em valor total ou em valor parcial, né, se você não vai usar o período integral de mais um mês. Então isso teria que ser explicado. Então, se foi dito ao consumidor, embora a legislação diga que essa cobrança pode acontecer, porque realmente é um serviço que ele já está usando, é o período seguinte, é o ciclo seguinte, mas se foi dito a ele que não haveria cobrança, então essa cobrança se torna ilegal, porque isso também é uma cláusula contratual. Então ele não tem a obrigação de pagar. Se foi dito a ele realmente que não havia essa cobrança, isso acontece muito com telefonia. O consumidor liga para cancelar o serviço, pronto, está cancelado, está resolvido. Aí vai depender muito, infelizmente, do treinamento que é dado àquele colaborador daquela empresa. Vai depender muito do serviço que ele está repassando para o consumidor, porque o colaborador naquele momento é a empresa. Se ele explica direitinho, vai chegar outra fatura por causa disso, o consumidor não vai ter muito o que reclamar, até porque deve. Mas se ele diz que não existe, a política da empresa é diferente, não vai chegar nenhuma cobrança, então isso é cláusula contratual. Se for gerado, inclusive, um protocolo de atendimento, ele pode discutir essa cobrança no PROCON, mas a obrigação de pagar ele não terá. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Cuidante, bom dia, doutor Marco Leonardo. Doutor Marco Leonardo, eu vivo numa guerra danada com a TIM, porque eu quero cancelar o plano e não diz. E eles não deixam, não quer cancelar. Eles não querem cancelar. Diz que eu só posso cancelar no mês de outubro, porque eu tenho não sei o que fidelidade, que eu não entendi, não sei o que fidelidade. E eu só posso, desde o ano passado que eu tento cancelar, porque eu tenho internet em casa e eu não preciso. Pagando R$45, para quê? Que eu faço tudo
pela internet quando eu estou em casa. E eles não querem cancelar. Diz que eu tenho esse, não sei o que, fidelidade, e eu só posso cancelar em outubro. Aí eu disse, quer dizer que até outubro eu vou estar usando, pagando uma coisa que eu não estou usando, que eu tenho internet em casa. Aí eu queria que o senhor me informasse, me orientasse o que é que eu devo proceder, porque eu não estou conseguindo cancelar. Bom dia. E aí, Tomás Leonardo? Bom dia, é muito simples. Você veja que é um pacote, né, de fidelização que a consumidora desconhecia. Está muito claro pela pergunta, pelo áudio que foi enviado, que ela só ficou sabendo disso quando tentou o cancelamento. Proibido, isso aí não pode acontecer. Existe o serviço de fidelização, o consumidor ele pode receber a oferta publicitária, a empresa pode oferecer a fidelização. Essa fidelização ela não é à toa. Por exemplo, ninguém vai ficar preso, vinculado sem querer a uma empresa à toa. Então, quando você faz o contrato do plano de telefonia, a empresa pode oferecer aquela fidelização desde que você tenha alguma coisa em troca, desde que haja uma contraprestação. Por exemplo, a sua mensalidade é de R$ 59,90, R$ 49,90, mas durante ali 3 meses, 4 meses, você vai receber fatura de R$ 39,90, R$ 29,90, ou então vai ter uma quantidade maior de dados novos para você utilizar. Então tem que existir uma contraprestação, isso aí é obrigatório. Tem que existir a informação. O consumidor tem que saber que está contratando uma fidelização. E outra questão, se o motivo do cancelamento prematuro, quando existe uma fidelização que é legal, que foi oferecida, que foi aceita, se o motivo do pedido de cancelamento prematuro é vício na prestação de serviço, a empresa não pode se negar o cancelamento e não pode cobrar multa. Nesse caso da ouvinte, eu não sei se ela, por exemplo, tomou o cuidado de anotar o protocolo, algum protocolo de atendimento. Marcos, você veja, um dia aqui no passado, já faz anos provavelmente, você me perguntou por que é que as pessoas não têm o costume de anotar os protocolos quando fazem ligação para a empresa. É porque o ouvinte é desleixado, é preguiçoso, e eu respondi não, e vou confirmar isso hoje. Não é porque o ouvinte é desleixado e preguiçoso. Quando você liga para uma empresa para resolver um problema, você acha que vai ser resolvido, você acha que está solucionado, você acha que não precisa anotar ali um protocolo de atendimento. É o mesmo motivo que a gente acha que às vezes não precisa guardar uma nota fiscal de um produto, porque ninguém compra um produto pensando em queimar, em quebrar no meio ali durante o prazo de garantia. Você pensa em usar aquele produto 5, 10 vezes mais do que o prazo de garantia sem ter nenhum problema. Quando você liga para TIM, para Oi, para Vivo, para Claro, que abre ali um chamado para resolver um problema, você espera que ele seja realmente solucionado. Você não espera ser obrigado a guardar um protocolo. Então, inclusive hoje tem legislação que fala que quem tem a obrigação real de guardar protocolo é a empresa, não é o consumidor. Então essa ouvinte, ela vai procurar o PROCON na cidade de Caicó, né? Chegue cedo, a fila é grande, mas ela vai procurar o PROCON na cidade de Caicó. Se ela tiver protocolo de atendimento que ela anotou, ou que recebeu por SMS, ou recebeu até pelo WhatsApp, ótimo. Se ela não tiver nada, vamos trabalhar do mesmo jeito. Nós vamos no PROCON exigir o cancelamento desse plano que ela tem com a TIM. Vamos exigir que seja cancelado sem a cobrança de multa imediatamente. E nós vamos lutar para que ela receba de volta em dobro tudo o que ela pagou desde o dia que ela pediu o primeiro cancelamento e foi recusado pela empresa. Lembrando, ficou muito claro que a fidelização não está correta, é uma fidelização ilegal que foi imposta àquela consumidora na forma de venda casada ou venda embutida enganosa. Então isso aí para a gente não tem validade nenhuma. Ela tendo a data, pelo menos, do primeiro período de solicitação, vamos, baseado na lei, pedir inclusive a devolução em dobro de tudo que ela pagou sem querer, tudo que ela foi obrigada a pagar, porque isso não é permitido para a nossa legislação. Só para fechar, a nossa seguinte pergunta: onde encontrar, deixa eu só aqui rapidinho, serviço de cartório, onde encontrar a tabela? No site do Tribunal de Justiça. O site tabelado, no caso, é? O serviço cartorário, ele é tabelado. Inclusive, de vez em quando, o nosso TJRN aqui já liberou até umas atualizações em percentuais muito altos. Mas o serviço cartorário, Marcos, ele não é relação de consumo, certo? Ele é uma relação
totalmente diferente, que envolve até direito tributário, porque você paga taxas públicas, paga emolumentos públicos e paga também a remuneração do cartório, mas você vai procurar no site, no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, no site do TJRN, você vai ver lá, você vai ver uma aba em algum lugar onde tem custas e serviços judiciais e extrajudiciais. Muita gente, Marcos, não sabe, mas para você abrir um processo judicial, você paga. Há exceções como, por exemplo, o juizado especial, mas a não ser que você consiga fazer uso de uma assistência judiciária gratuita, de uma gratuidade judiciária, todo processo paga, não é de graça. O serviço cartorário também paga. Uma boa parte do que você paga aqui na cidade de Caicó nos cartórios vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Então lá está tudo tabelado. E eventualmente você pode se deparar com diferenças de preços. Se você se deparar com diferenças de valores, cobranças que você não concorda, aí você não vai reclamar no PROCON, você vai reclamar no próprio site do Tribunal de Justiça. Ali você pode reclamar pela ouvidoria ou pela corregedoria, mas essa informação vai encontrar no site do TJRN. Tomás, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Como sempre, Marcos, eu que agradeço. Hoje é aniversário, né? Hoje estamos aniversariando 9 anos de por dentro dos seus direitos. Legal, o meu já passou. Mês passado eu virei um rapaz de meia idade já. 9 anos, né? Hoje exatamente é o nosso 9º aniversário, né? Aqui de por dentro dos seus direitos. Começamos aí exatamente no dia 4 de março de 2015, né? Hoje, 5 de março de 2024, continuamos por aqui. E eu me lembro ainda qual foi a sua primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Eu tenho uma memória muito boa se eu tivesse uma memória boa assim, por exemplo, para concurso público, talvez eu tivesse em outro cargo, não sei. Mas a primeira pergunta que você me fez foi qual era a diferença entre a garantia legal e a garantia contratual. E eu acho que você estava querendo me testar para saber se eu sabia ou não a resposta. Mas enfim, são 9 anos, amiga, 9 anos de alegria, né? E o bom é que nós começamos com um quadro pequeno, né? Aliás, com a participação pequena gravada, e hoje virou um quadro, né? Era uma pergunta realmente gravada, né? Passou um tempo gravado. Hoje faz muitos anos que é tudo, muita gente ao não vivo, sabe, né? Mas as perguntas chegam aqui, ficamos sabendo nós dois, né? Só na hora. É no seco, como a gente fala, né? Mas está dando certo. É um serviço público. Encontro até hoje muita gente no meio da rua que diz que por causa da resposta que foi dada aqui, resolveu o problema com uma loja, com uma empresa, seja pela internet, por telefone ou presencialmente, sem precisar procurar PROCON, sem precisar procurar juizado especial, por exemplo. Então, é muito gratificante poder prestar esse serviço que realmente resolve problemas e ajuda muita gente. É muito que bom. Legal, ficamos felizes demais com a sua participação aqui, porque você estando aqui, o PROCON está conosco também, né? Estamos juntos. Um abraço, 8h36, vamos ficando por aqui, estão todos